da palavra do Senhor. Mais uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Esta noite nós queremos falar sobre a palavra do Senhor no que diz respeito à fé. Como podemos exercitar a nossa fé? Como podemos alimentar a nossa fé? Queridos, quando nós falamos de fé, parece ser uma coisa natural. Mas fé é algo sobrenatural. Ou seja, transcende ao natural. Não é normal. É por isso que muitas vezes vemos as pessoas chamar os crentes de maluco, de louco. Ser crente parece mesmo ser uma coisa de louco. Porque nós acreditamos em um Deus que nós não conseguimos enxergar. A gente fala e as coisas acontecem. A gente pede a Deus, as coisas acontecem. Parece mesmo loucura. Mas a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, ter fé é exercitar o poder de Deus. Filipenses capítulo 4 é um texto muito importante, muito lido, muito discutido na palavra do Senhor, porque ele fala no versículo 12 e no versículo 13 uma coisa que parece loucura. E por que não dizer que é uma loucura? É uma loucura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu fui instruído, tanto a ter fartura, quanto a passar fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidades. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós gostamos muito de dizer este versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não podemos prescindir ou deixar de afirmar que antes que o apóstolo Paulo dissesse posso todas as coisas naquele que me fortalece, dando uma palavra de ânimo ao povo da igreja que está em Filipos, ele disse que ele já tinha aprendido a ficar abatido, a sofrer perseguições, a sofrer açoites, a passar fome, necessidades, mas também aprendeu a ter abundância. Ter em abundância é não se vangloriar quando você adquire alguma coisa e sabe que aquilo vem de Deus. E ele dizia assim: antes de me gloriar, eu preciso dizer que eu me glorio no Senhor, porque é Ele que dá todas as coisas. Ele disse: em toda maneira, em todas as coisas eu fui instruído. Ele era um cara muito bem estudado, um cara instruído aos pés do maior instrutor daquela época, que foi Gamaliel. Aprendeu a ter fartura e a passar necessidade.
Dizer que podemos todas as coisas, quando tudo vai bem na nossa vida, e quando a fartura é uma moradora frequente da nossa casa, é muito fácil. Mas eu quero você dizer que pode todas as coisas naquele que te fortalece, quando não tem nada na sua mesa para comer. Então o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele afirmava que antes disso ele tinha aprendido. Quando pronunciamos estas palavras que transmitem poder, posso todas as coisas naquele que me fortalece, estamos gerando autoridade pela confiança e determinação pelo serviço do Senhor. Não devemos pronunciar nada da boca para fora, como mecanismos de defesa ou de espantar o medo ou o terror, como alguém que estivesse a repetir frases rotineiramente para que aquilo, tornando-se um mangá na sua vida, um amuleto, livre-o do mal. Quando declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, estamos apenas confirmando o que a palavra do Senhor nos diz. Em Cristo podemos todas as coisas, porque lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não há nada impossível e tudo é possível ao que crê. No Evangelho, segundo nos escreveu São João, também a palavra de Deus nos adverte, quando ela diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis então tudo o que quiserdes e vos será feito. Para termos direito de exercer estas verdades, temos que buscar viver dia a dia com fidelidade e perseverança no Senhor, buscando cada dia aperfeiçoamento da nossa fé. Mas será que nós podemos alimentar a nossa fé? Será que a nossa fé já alcançou um nível suficiente para podermos exercitar? Pedro e João estavam chegando ao templo, encontraram ali um paralítico que a porta chamada Formosa, que era uma das portas do templo de Jerusalém, ele esmolava, ele pedia ajuda. Estendeu então as suas mãos diante de Pedro e João e o pediu alguma coisa. E de repente, Pedro se vira para ele e diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí nos diz a palavra do Senhor em Judas, no capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Judas tem apenas um versículo, um capítulo, por isso então nós falamos apenas do versículo 20. Todos nós temos dificuldades na vida e ninguém está livre do mal, ou de passar por coisas negativas, provações e dificuldades na vida. Nenhum dia é igual ao outro dia. Terá momentos em que você estará mais feliz, outros momentos em que a tristeza e o desânimo poderão bater à sua porta. Essas alternâncias são normais, porém não podemos deixar as situações que acontecem em nosso dia a dia e que em alguns casos fogem do nosso controle, abalam a nossa fé. Para ajudar no fortalecimento
e adoração ao nosso Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, é necessário acreditar que as bênçãos irão surgir e em toda dificuldade tem um motivo de ser e as bênçãos correrão atrás de nós, exercitando a nossa fé. Eu quero então nesta noite colocar para você, meu querido irmão, que está prestigiando com a sua participação aí do outro lado da telinha, 4 pontos fundamentais para alimentar a sua fé. Um deles, e coloquei aqui como primeiro, mas coloquei aleatoriamente, seria falar com Deus. Dialogar com Deus. A nossa oração, queridos, ela necessariamente tem que ser um diálogo. Diálogo franco, aberto, participativo e confiante com Deus. Porque a Bíblia nos diz, em Hebreus, capítulo 11, como deve ser a nossa oração. Abra aí a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11. A Bíblia diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se pode ver. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. No versículo 6, a Bíblia vai nos dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que ele é o único que pode fazer aquilo que você está pedindo. Então, quando você vai dobrar os seus joelhos em oração, você precisa dobrar os joelhos acreditando, crendo que quem está atento à sua oração é capaz, é suficientemente capaz de dar tudo quanto você precisa, tudo quanto você busca. Você precisa crer. Se você não crê, não adianta orar. É preciso crer. Por isso, certa vez os discípulos pediram: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. A nossa oração deve ser sempre um diálogo aberto e franco com Deus, com o Senhor, até se tornar um hábito diário. E é dessa maneira que aos poucos a nossa relação com Deus vai ficando mais próxima, mais íntima. E então conseguiremos entender melhor os planos de Deus para as nossas vidas e as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Lembre-se de a cada dia, quando dobrar os seus joelhos para agradecer a Deus, crer, acima de tudo, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, somente Ele e ninguém mais pode dar aquilo que você precisa, aquilo que você procura, aquilo que você busca na oração. Queridos, esta é a palavra do Senhor e não pode haver outro meio, não pode haver outro mecanismo. É ponto crucial, é ponto fundamental você falar com Deus, você rasgar o seu coração diante de Deus, você dialogar com Deus. A sua oração tem que ser necessariamente um diálogo. Nunca um monólogo. Nunca apenas você falando. Mas Deus falando,
Deus ouvindo você e respondendo a sua oração. Lembre-se de agradecer a Deus quando você começar a sua oração. Lembre-se de louvar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela noite de sono, pelo dia que amanheceu, por você ter abrido os olhos, pelo ar que você respira, pelo alimento que te sustenta, pois isso vem de Deus. Então, o ponto fundamental é falar com Deus diariamente. Então, aí nós vamos encontrar uma ordem expressa do apóstolo Paulo à igreja: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, orar é vontade de Deus para nós. Orar é propósito de Deus conosco, é projeto de Deus. E quando você ora, você está se apresentando ao Senhor e sendo grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Outro ponto fundamental para alimentar a sua fé é ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra, ou ouvir a palavra, alimenta a sua fé. É através da palavra de Deus que vem a fé. É através da palavra de Deus que alimenta, que sustenta, que nutre, que rega a sua fé. Então, querido, a leitura da Bíblia tem que ser uma atividade diária de todo cristão. Se você não ler a Bíblia, você está cometendo um grande erro. No livro sagrado, na Bíblia, você pode encontrar as respostas para várias perguntas e para várias situações da sua vida e renovar a sua fé no misericordioso amor de Cristo, nosso Deus. E Deus deu isso como ordenança para a igreja através de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O terceiro ponto fundamental para alimentar a nossa fé é buscar sempre a comunhão individual e coletivamente. Irmãos, é tão gostoso participar de um culto, ver o povo glorificando a Deus, louvando a Deus, cantando, salmodiando ao Senhor, aplaudindo ao Senhor. Buscar sustentar a nossa comunhão, participar efetivamente dos cultos e de todas as reuniões da igreja, participando dos estudos bíblicos, das orações, sempre dispostos e abertos para aprender mais e mais do Senhor. Então, você estará assim alimentando a sua fé. O salmista diz assim: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Comunhão, participação ativa na igreja, no culto, nos estudos da palavra, nas escolas bíblicas dominicais, nos grupos de trabalho no lar, como a nossa igreja trabalha com o MBA, Missões Bíblicas por Área, no grupo de célula da sua igreja, participando ativamente e amando cada um dos nossos irmãos. Vivenciar o amor que nós pronunciamos. Queridos, esta é a palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Este é o projeto de Deus para nós.
Vivenciar o amor é um outro ponto crucial para alimentar a nossa fé. Vivenciar o amor de Deus. Praticar o amor. Nós falamos muito em amor. Mas será que nós estamos vivendo o amor que nós pronunciamos? De certo que não. Ou raramente o fazemos. Amados, precisamos então aprender a vivenciar esse amor. E não apenas a falar. Falar de amor é muito fácil. Amor é a essência de Deus. E isso ele transmite ao novo homem que se chega a ele para servi-lo com integridade. O amor é o primeiro mandamento bíblico. Quando se restringe a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele ainda fecha o mandamento ordenando amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém gosta de maltratar a sua própria carne. Logo, devemos estar sempre prontos a viver o amor e a declarar esse amor para a glória de Deus. O amor ao próximo como a si mesmo faz parte de um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e principalmente do primeiro mandamento, que foi instituído para a igreja. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Por isso, querido, ser solidário, ajudar e exercitar a compaixão com os nossos irmãos é a mais uma das formas de exercitar a nossa fé. Além, é claro, de ser um exercício para nós mesmos, por estarmos fazendo o bem acima de tudo. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: agora, pois, em 1 Coríntios capítulo 13, agora, pois, permanecem essas 3 coisas: a fé, o amor e a esperança. Mas o maior de todas as coisas é o amor. Amor é a maior demonstração de fé e reflete Deus em nossas vidas, porque Deus é amor. Quando aprendermos a exercitar o amor e vivenciarmos tudo o que falamos sobre a palavra de Deus, estaremos então transmitindo Deus em sua essência ao nosso próximo. E a nossa pregação já não será mais apenas em palavras. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa pregação não se resume em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. A fé em ação preenche então o vácuo da esperança. A esperança, quando associada à fé, tem substância, e substância é algo em vez de nada. Então, começa a existir, começa a vir à existência aquilo que você está buscando. A fé em ação também fornece evidências para aquilo que não é visível. Fé não é cega. Na verdade, longe de ser cego, é ao mesmo tempo perspicaz. Sua evidência não se baseia na especulação, mas na confiança em Deus. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós não estamos falando daquilo que não existe, mas daquilo que existe, eventualmente, daquilo que vivenciamos. Então a sua evidência
não se baseia em especulação, mas na confiança em Deus, que vê o que não podemos ver e que faz o que nós não podemos fazer. Tudo é possível ao que crê, e tudo é possível a Deus. A fé repousa na confiança, na confiabilidade de cada promessa proferida pela boca de Deus, pois em todas as suas promessas ele tem uma resposta positiva para as nossas vidas. Uma coisa é acreditar em Deus, outra bem diferente é acreditar em Deus como ele é, todo-poderoso, capaz de sustentar a nossa fé. Abraão acreditou em Deus quando ele disse que ele mostraria uma terra melhor. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele creu em Deus novamente mais tarde, quando Deus dramatizou a sua promessa em Gênesis 15. E por sua fé, Abraão foi considerado justo. Isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado por colocar a sua fé em ação. Amados, só Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Todo aquilo que nós pedimos está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos acreditar, aproximar acreditando. A verdadeira fé, ela é sempre obediente. Abraão obedeceu ao chamado de Deus em sua vida e ele demonstrou a sua obediência quando saiu. E sua fé foi emitida em ação. E isso foi imputado a ele como justiça. Quando você executa a sua fé, isso é imputado a você como justiça. Pense por um momento sobre o crescimento de uma semente. Enquanto ela está dentro de uma sacola, junto com outras sementes, nada irá acontecer, pois ela ainda será uma pequena semente. Mas assim que decidimos plantá-la em uma terra preparada e em seguida regá-la com água, irá brotar e começar a crescer e futuramente produzir frutos. O mesmo acontece com a nossa fé. Ela começa a crescer através de uma decisão, de uma atitude. E sempre a primeira dela é quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele como Senhor, como Salvador único, suficiente. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que a única fé que agrada a Deus é aquela que está fundamentada em Jesus, baseada nele, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, depois disso, devemos plantar a nossa fé no solo da palavra de Deus, regar com a oração e com a comunhão com outros crentes em Cristo Jesus. Em uma de suas parábolas, Jesus comparou o evangelho a uma semente que o agricultor planta em seu campo. O que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, entende, guarda e pratica. E dá uma colheita de 100 por 1, de 60 ou 30 por 1, dependendo de como ele está exercitando a sua fé. Como está escrito em Mateus 13, 23. Mas quando confiamos plenamente no Senhor,
a nossa fé nos levará a produzir 100 por 1. Por isso, decida dia a dia colocar em prática tudo aquilo que você ouve da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E assim você estará nutrindo a sua fé. E perceberá que a sua fé em Deus irá aumentar dia após dia e muitos frutos virão através da sua vida. Será que então, depois de ouvir estas palavras, você pode pronunciar: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Vivencie a palavra de Deus. Viva aquilo que a palavra de Deus está falando ao seu coração nesta noite. E você verá que Deus tem sempre uma promessa de vitória para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, sustente a sua vida na sua presença, te dê muita graça, muita paz e misericórdia da parte do Todo-Poderoso. Ser uma coisa natural. No Senhor, eles são firmados no Senhor. Ou seja, transcende ao natural. Não é normal. É por isso que muitas vezes vemos as pessoas chamar os crentes de malucos. Seu juramento é muito leal, abriga
Coríntios capítulo 13. Agora, pois,